Salve rapaziada, mais um vídeo falando dessa vez sobre... Não é sobre Bitcoin, é sobre a tal da Lei Felca. A lei, na verdade, o número dela é 15.211/2025. Mas se eu falar dessa maneira, ninguém vai estar nem aí pra essa lei. Se eu falar Lei Felca, a galera entende. Se eu falar ECA digital, talvez entendam. Vamos lá. Essa lei, já partindo da minha visão, não era necessária. Do meu ponto de vista, como libertário e pensando, né, no mundo das ideias ali, não é necessária essa lei. Por quê? Porque a gente já tinha como barrar esse tipo de situação antes. E agora você criou algumas situações que são extremamente delicadas e até tristes. Situações complicadas, mas vamos tentar entender. Essa lei basicamente trata de questões de cuidados com menores de idade na internet. Então agora plataformas, redes, enfim, distribuidoras de softwares de computador, né, Linux está aí para nós, vão precisar ter algum reconhecimento de identidade. Esse reconhecimento ele pode ser facial, ele pode ser só do documento, ele tem que ser alguma coisa que consiga comprovar que não é uma criança utilizando aquele serviço e que é alguém que pode utilizar aquele serviço. A questão é que o Linux está saindo do Brasil por conta disso. Tipo, você tem jogadores que são menores de idade, por exemplo, no League of Legends, já não podem mais jogar o jogo. Então tem jogador profissional que simplesmente não vai conseguir continuar na carreira. Porque 2 anos parado é muita coisa. Pega um jogador de futebol, deixa ele 2 anos parado. O cara não vai voltar no mesmo pique que era antes. Se ele voltar, tá certo? Isso no futebol. Imagina no videogame, que as coisas são muito mais rápidas. As coisas acontecem extremamente mais rápidas. A pessoa pode perder performance assim, parando um mês de jogar. Tá entendendo? Existem casos assim. Então, é complicado. Tem história de jogador que começou a jogar o jogo ainda molequinho. E hoje, maior de idade, é jogador profissional, ganha vida com isso, traz dinheiro, traz riqueza e, querendo ou não, traz imposto pro governo. Porque ele gerando dinheiro, ele tem que pagar seus impostos, como todo cidadão, traz mais dinheiro. Então, no fim das contas, essa é uma lei que prejudica também o governo, do ponto de vista de arrecadação de dinheiro. Embora podem só simplesmente meter mais um imposto ali e a gente vai ter que pagar. Fazer o quê? Pague seus impostos. Na minha opinião, como eu disse, essa lei ela não precisava existir. Essa lei, a gente já tinha mecanismos e o que faltava, na minha opinião, olhando com um olhar libertário, falando assim, mas assim, vamos pegar o Estado, não podendo excluir ele da jogada, o Estado já tinha os mecanismos regulamentadores suficientes para passar esse tipo de situação não acontecer. Tanto isso é prova que antes mesmo da lei ser aprovada, quem tava fazendo cagada e fazendo coisa errada e realmente tinha que ser preso, porque é criminoso, foi preso. Quem tinha que ser preso foi preso. E a galera já esqueceu. Você tá entendendo? Como é que você me diz que precisa de uma nova lei se quando, antes dessa lei surgir, o problema já foi resolvido? Porque foi feito barulho. O problema é que não tinha barulho. Foi feito barulho. O Felca fez o barulho dele lá, mostrou pra galera, a galera viu, a galera foi cobrar, foram cobrados, foi realizado, foi feito. Ou seja, precisava dessa lei? Os próprios atos, as atitudes, a história mostra que não precisava. Porque se precisasse, aquele indivíduo criminoso, que você provavelmente já sabe, né? O cara que tava lá por trás das maracutaias, o cara que tava por trás das coisas, ele não teria sido preso, ele teria sido preso agora. Mas não, tudo aquilo aconteceu e ele já foi preso. Então, não precisava, você tá entendendo? Agora, desde que essa lei foi aprovada e de que você tá precisando dar seus documentos a diversas empresas e sites, as crianças já foram protegidas? A gente tem os dados das crianças que foram protegidas? Porque do meu ponto de vista, e aí você foge não só questão de política, foge da questão política, mas veja bem, a gente tem inúmeros eventos, ocorrências de vazamento de dados. Agora, imagina o tanto que isso vai aumentar com você tendo que dar a sua cara, dar o seu documento para um monte de plataforma diferente para poder acessar seus serviços. Ah, mas a culpa é do... Não, veja bem. Já acontecia e já acontece vazamento de dados há muito tempo, desde sempre. Só que quando você aumenta a superfície de ataque, você, estatisticamente, é só olhar para os dados, você vai aumentar o nível de ameaça que isso pode acontecer, a frequência que isso pode acontecer. Você está aumentando a superfície de ataque, tá certo? Você antes tinha uma superfície de ataque aqui, agora que muitas outras plataformas vão precisar de dados, outros dados, você aumenta para cá, tá certo? Então você tem inúmeros dados que vão ser vazados e a gente não sabe por que nem quando, mas é uma certeza, porque sempre vazam dados. Com certeza vai acontecer isso. E não é que eu queira que aconteça, mas é uma estatística absurda, porque você está aumentando ainda mais a superfície de ataque, como eu disse. Você está deixando com que as pessoas mal intencionadas escolham exatamente como e quando elas vão fazer os vazamentos de dados. Elas podem escolher até a cor do aplicativo que elas querem tentar vazar os dados. Se vai ser verde, vermelho, amarelo, qual cor que ela quer, a pessoa escolhe, tá entendendo? Não quer dizer que isso seja necessariamente culpa das empresas, ok? Claro, um vazamento de dados vai ser culpa da empresa por não ter a sua segurança melhor. Mas você está obrigando as empresas a reestruturarem a sua estrutura, ficou meio redundante, mas a reestruturar a sua interface, a coleta de dados, o que pode abrir brechas. Vai abrir brechas, tá entendendo? E isso é lamentável. Isso é muito ruim. Ou seja, a gente tem, na prática,
prática. 3 coisas aqui. Pessoas perdendo emprego, número 1. E a fonte de renda, né? Enfim, outras coisas, os pro players. Número 2, questão de ser uma lei que não inventa nada, ela reinventa a roda, basicamente. Não é novidade pra ninguém. O governo já tinha os mecanismos pra poder fazer apreensão, pra fazer proteção, pra fazer todo esse tipo de coisa. É uma lei que ela só junta tudo de novo. A gente já poderia estar tendo um progresso, digamos assim, nesse tipo de situação antes. Foi deixado pra agora, porque agora foi feito barulho. Mas já tinha essa opção. Tanto é que quem é criminoso foi preso, tá entendendo? O cara foi preso devidamente, tá certo? Pelo amor de Deus. O cara criminoso foi preso. E, por último, mais ou menos importante, número 3, superfície de ataque aumentando. Ou seja, os seus dados que já não estavam seguros, porque a gente tá na internet, se você não realmente cuida dos seus dados, se você é um brasileiro médio, provavelmente seus dados já vazaram, há altas chances. Mas assim, aumenta-se a chance de vazar mais, sabe? E aí, mas meus dados, quem que vai se importar? Cara, é uma injeção de saco que pode acontecer que a gente não quer, sabe? Tipo de coisa que não precisa, você tá entendendo? Por exemplo, se vazam dados, se alguém tentar aplicar aqueles golpes, alguém mais velho, conhecido seu, porque encontrou nos seus dados, você tá entendendo? Essa superfície de ataque acabou de aumentar. E ninguém tá comentando sobre isso. Mentira, estão comentando sobre isso, mas a atenção que se dá a esse fator é um pouquinho menor. A galera tá muito no vamos proteger as crianças. E tudo bem, tem que proteger as crianças, mas até que ponto essa lei realmente vai proteger as crianças e adolescentes, enfim, tá entendendo? É uma questão a se discutir. De novo, novamente, a lei já tá aí, vamos ter que seguir, fazer o que? É o que há pra hoje. Esse foi um vídeo mais pra falar sobre o assunto, porque, enfim, é uma decisão que eu não considero a mais apropriada pra atualidade, mas não sou eu que mando, tá certo? Minha opinião não vale de nada, pra ser bem sincero. Isso só prova que a saída do Brasil é o aeroporto mesmo. Não tem jeito, não tem como. Pra quem entendeu o que tá acontecendo, é complicado. Pois bem, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, comenta, se inscreve, ajuda o canal de qualquer maneira que você quiser. Eu sempre sou muito grato. Trago vídeos de diversas coisas, seja de política, seja de Bitcoin, seja de viagem, saúde, enfim, tô sempre documentando alguma coisa, falando alguma coisa que ninguém pediu a minha opinião, mas a gente tá por aí, tá certo? Por esse vídeo é só, valeu, falou!